não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos podem assentar. Este salmo, especialmente através dos 3 versículos iniciais, fala da felicidade e quem pode alcançar essa felicidade. E todos nós sabemos que a felicidade é um estado de espírito que todos nós almejamos. E também desejamos que outros gozem desse mesmo estado de espírito. Por isso é que nos momentos que nós poderíamos chamar nos momentos cumes da nossa vida, nos momentos em que alcançamos uma determinada coisa e nos preparamos para outra, nós sempre desejamos a felicidade para as pessoas. Por exemplo, quando alguém se casa, o nosso cumprimento é exatamente formalizado nesse sentido, que sejam felizes. Quando alguém cola grau, depois de uma luta acadêmica nos bancos escolares e agora inicia um novo período em sua vida, o nosso cumprimento também é nesses termos, que sejam felizes. Isso porque nós sabemos que a felicidade existe, né? Aliás, tem um soneto de um conhecido poeta santista, Vicente de Carvalho, e o soneto termina exatamente com esta afirmação: essa felicidade que supomos, ela existe. Só que o poeta, de maneira estilizada, podemos assim dizer, ele até define a felicidade nesses termos: árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Essa felicidade, ele afirma, existe sim, só que tem um problema. E ele mesmo coloca, terminando então o seu soneto: ela está sempre onde nós a pomos e nunca nós a pomos onde nós estamos. Então há uma contradição que o poeta vê aqui, né? Eu gostaria de repetir esta afirmação final: está sempre onde nós a pomos, onde nós colocamos, mas nós não colocamos, ou não pomos, né, na expressão poética, nós não a pomos onde nós estamos. Por isso que as pessoas não alcançam a felicidade. Mas aqui o salmista dá algumas regras que nós chamaríamos de fundamentais para que alcancemos a felicidade. O poeta termina com essa dicotomia, com essa situação meio paradoxal. A felicidade existe, só que nós nunca pomos essa felicidade onde nós estamos e nunca estamos onde nós a pomos. E daí não gozarmos da felicidade. Mas aqui, no salmo que lemos, o salmista deixa bem claro que é possível alcançar essa felicidade. E não nos deixa assim frustrados, podemos assim dizer. Nos dá algumas pistas muito claras. Quem, afinal de contas, é feliz? Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem. Então, feliz o homem. Quem goza dessa felicidade? E agora, temos aqui algumas indicações. Primeira indicação: é feliz o homem que, primeiro,
não anda segundo o conselho dos ímpios. Este homem é feliz. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios é feliz. Conselho, meus amados irmãos, todos nós precisamos. Ao tomar uma decisão em nossa vida, quantas e quantas vezes nós nos sentimos impotentes para, sozinhos, arcarmos com essa decisão. Então nos aconselhamos das pessoas, as mais diversas, naturalmente, para que nos ajudem a tomar essa decisão. Vou por esse lado ou vou por aquele lado. Faço isto ou faço aquilo. E esse conselho é bem-vindo quando, naturalmente, é aquele conselho sábio. Por isso que o profeta Isaías, quando já falava sobre a vinda do Messias, lá no capítulo 9, e especialmente o versículo 6, quando há alguns títulos messiânicos ali, nós destacaríamos este maravilhoso conselheiro. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo, que estaria por vir, seria revestido com essa ideia, maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo veio realmente para dar conselhos. E as pessoas se aconselhavam com Jesus Cristo. Ele era efetivamente o maravilhoso conselheiro, mesmo quando recusava. Numa determinada ocasião, alguém chegou a ele e disse: mestre, manda que meu irmão reparta a herança comigo. Isso não apenas era um conselho, era uma ordenança, de tal forma que ele estava basicamente se assenhoreando de Jesus Cristo para que Cristo tomasse essa decisão. Manda que meu irmão reparta a sua herança comigo. Aí Jesus Cristo se negou terminantemente: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Mas com isso ele estava também dando um conselho no outro lado da questão. Ou seja, eu não vim aqui para repartir herança, não é minha função repartir herança. Eu vim para dar a vida eterna, a minha herança eterna. Não essa herança entre irmãos propriamente dito. Eu vim aqui para dar uma herança prometida por meu Pai que está nos céus. E nós sabemos perfeitamente que também, quando nós procuramos um conselho, esse conselho sempre está ligado ao caráter da pessoa que nós procuramos. Ou seja, se nós queremos um conselho sábio, nós procuramos um homem sábio, com o seu caráter de sábio. Se nós queremos um conselho que realmente nos satisfaça, nós procuramos uma pessoa honesta, porque a tendência é sempre esta: nenhuma pessoa de mau caráter nos dará aquele conselho que nós precisamos. Então precisamos realmente de pessoas que nos aconselhem, mas que essas pessoas sejam de caráter. Por isso que o salmista adverte dessa forma: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque os ímpios, sem caráter, não podem nos aconselhar para o bem. Então não podemos seguir o conselho dessas pessoas que trilham o caminho mau, e certamente nos conduzirão também para o caminho mau. Então por que buscar essas pessoas para nos aconselhar? Há um episódio muito interessante lá no Antigo Testamento. O sucessor de Salomão, Roboão. Nós sabemos que Salomão, pela riqueza que possuía, pelo templo que edificou, pelo palácio que edificou, ele sobrecarregou o povo com pesados impostos. O povo teve que contribuir tanto para a construção da casa de Deus, como para a construção do palácio e outras cidades que Salomão edificou. Então o povo estava realmente sobrecarregado tributariamente. E agora que Roboão assumiu o trono, estava ele em Siquém, Jeroboão
serviu-se de uma embaixada e foi até Roboão, pedindo que agora Roboão diminuísse um pouco a carga tributária do povo. E Roboão pediu 3 dias para dar uma resposta. Primeiro buscou realmente pessoas sábias. Aqueles anciãos que orientaram Salomão durante o seu reinado. E esses disseram a Roboão: ora, se você realmente for benevolente para com as pessoas, você ganhará essas pessoas. Se você fizer o bem para essas pessoas serão teu servo. Então, é justo atender o pedido dessas pessoas ou dessa embaixada. Mas Salomão também, ou Roboão, perdão, também se aconselhou com outras pessoas. Eram jovens, do seu tempo, da sua infância, e esses disseram o contrário. Se você agora, no início do seu reinado, atender pedido de embaixada, vai criar um vício. Mais ou menos isso, né? As palavras de agora dessas pessoas. E agora Roboão ficou entre 2 conselhos. Quem deveria atender? Se Roboão tivesse esse conselho, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele naturalmente atenderia o conselho dos sábios, daqueles homens justos, e não daqueles jovens inconsequentes. Mas a resposta de Roboão foi exatamente esta: se meu pai, aliás, ele usou até uma expressão interessante, né? O meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. O meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Portanto, atendeu agora não o conselho dos sábios, mas atendeu exatamente o conselho dos ímpios. Resultado: o reino se dividiu. Por que Roboão não teve felicidade no seu reinado? Simplesmente com essa resposta: porque ele andou segundo o conselho dos ímpios. Mas aqui o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Portanto, o primeiro conselho que ele nos dá para alcançarmos a felicidade é simples: é não andar segundo o conselho dos ímpios. Mas o salmista diz também: aquele que pretende alcançar a felicidade, eles não se detêm no caminho dos pecadores. Nós sabemos, prezados irmãos, que a nossa vida é efetivamente um caminho, tem tudo para ser um caminho. Afinal de contas, tem um começo, tem um fim. E todo caminho tem sempre um começo e tem um fim. A nossa vida, ora ela é reta, ora é sinuosa. E os caminhos também são assim. Ou cheio de retas, ou cheio de curvas. Todo caminho tem declive e tem aclive. Tem descida e tem subida. E a nossa vida também é assim. Muitas vezes descemos e outras vezes subimos. Então, realmente, a nossa vida pode efetivamente ser comparado a um caminho. E aqui o salmista diz: se nós efetivamente queremos ser felizes, não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Então, aí está o caminho que Jesus Cristo nos indicou. E ele não apenas indicou, ele mesmo se apresentou como o caminho. Eu sou o caminho. E não há nenhuma salvação fora de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, qual é o caminho que nós devemos seguir para alcançarmos a salvação? Não tem outro caminho. É só Jesus Cristo que pode ser o caminho. Nenhum caminho há
que nos conduz a Deus, e, portanto, para a salvação eterna, senão o caminho indicado, ou Ele mesmo encarnando este caminho que nos conduz ao Pai. Por isso, meus amados irmãos, se nós efetivamente queremos ser felizes, alcançar a felicidade, nós não devemos nos deter, não devemos parar no caminho trilhado pelos pecadores. É por isso que no cristianismo primitivo, os seguidores primeiros de Jesus Cristo e que constituíram a igreja cristã nascente, eles eram chamados os do caminho, porque eles não trilhavam o caminho dos pecadores, eles procuravam trilhar o caminho de Jesus Cristo, e estavam até mesmo dispostos a morrer por Jesus Cristo, como efetivamente muitos morreram por Jesus Cristo, mas sabiam que este era o caminho verdadeiro. Então a segunda indicação também é muito clara. Se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos alcançar a felicidade, nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Mas há um terceiro conselho aqui, ainda no versículo 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se nós quisermos alcançar efetivamente a felicidade, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. É claro, meus amados irmãos, que nós precisamos de ter uma roda de amigos, podemos assim dizer, né? Quem não tem amigos é um homem infeliz. Então nós precisamos ter a nossa roda de amigos. E por duas coisas básicas. Com a roda de amigos, nós dividimos a alegria. Pensa em uma coisa muito interessante. Se o indivíduo está alegre, feliz, e exatamente por ser alegre e feliz, ele sai rindo pela rua, sozinho, ninguém vai dizer que ele está feliz, não, vai dizer que ele está meio pirado. Encontrou alguém rindo sozinho pela rua, né? O que vai dizer? Pirou, está rindo sozinho. E rir sozinho é alguém meio lelé da cuca, como se diz na gíria, né? Mas se ele sair com outra pessoa, um só, não precisa mais, e for contando lá para o amigo que agora efetivamente está feliz, e o amigo ri com ele ri com o amigo, ninguém vai dizer, ó, dois loucos aí andando pela rua. Duas pessoas rindo, a gente tem outro juízo, né? Já notaram isso? Duas pessoas rindo, ninguém vai dizer, ó, dois loucos andando aí pela rua. Mas um indivíduo sozinho, pode ter certeza que não vai ser bem julgado, né? Então, nós precisamos de uma roda de amigos para dividir a nossa alegria. E também a tristeza, mesma coisa. Quem carrega sozinho a sua tristeza, sentirá de uma maneira muito mais violenta essa tristeza. Mas quem divide com amigos, essa tristeza é aliviada. Então nós precisamos dessa roda de amigos. Mas, meus amados irmãos, agora precisamos saber escolher. Que essa roda de amigos não seja uma roda de escarnecedores. Vejamos um exemplo na vida de Pedro. Logo que Pedro viu Jesus Cristo ser preso, de início ele teve até um arrobo de valentia. Arrancou da sua espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? O texto diz de uma forma muito clara, a orelha. Mas eu cá comigo, desculpe essa interpretação, né? Na verdade, Pedro não queria a orelha, não. Acho que ele queria muito mais do que a orelha, ele queria o pescoço mesmo, né? Provavelmente o servo do sumo sacerdote tirou o pescoço e ficou só a orelha, né? Mas Pedro estava ali valente para decepar o pescoço de quem atentasse contra a vida de Jesus Cristo, né? Era o indivíduo valente. Mas depois se prenderam a Jesus Cristo, e Lucas descreve isso de uma maneira muito clara no capítulo 22, o que aconteceu com Pedro? Em vez de ele ficar junto com os seus discípulos, não. Ele ficou lá sozinho,
junto com pessoas que não eram discípulos de Jesus Cristo, acenderam um fogo e ficaram ali, né? Até que de repente veio alguém: você não é um amigo lá do Jesus que foi preso? Ele disse: não. E com isso ele negou 3 vezes. Por quê? Porque estava ali na roda de pessoas escarnecedoras. Não estava na roda dos discípulos. Se ele estivesse com os discípulos, com os seus amigos, com discípulos que professavam a mesma fé, eu duvido que Pedro negasse a Jesus Cristo. Ele negou a Jesus Cristo porque estava ali na roda de pessoas que não eram propriamente aqueles que temiam a Deus e muito menos a Jesus Cristo. Então o salmista tem razão. Bem-aventurado o homem que não se detém na roda dos escarnecedores. E o contraponto disso aparece no versículo seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então agora um quarto conselho: tem o seu prazer na lei do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que a lei humana não nos dá prazer. Francamente, é muito complicada a lei humana. Por isso que normalmente a lei é sempre acompanhada de sanção. E quando não tem sanção, é inócua, né? Ela é ineficiente. Na instituição lá onde eu trabalho, tem grama lá, né? E uma plaquinha bem prosaica lá, né? No meio da grama: não pise na grama. Resultado: as pessoas obedecem? Não. Agora resolveram até fazer um trilho lá, né? Onde as pessoas pisam mais. Eles cimentaram lá para ver se largam de pisar na grama e acompanham aquele trilho. Por quê? Lei sem sanção. Alguém é preso por pisar na grama? Não. Pode pisar, ninguém é preso, né? A lei só funciona se houver sanção. Por isso que os motoristas obedecem lei de trânsito. Porque não existe apenas uma plaquinha prosaica indicando a velocidade máxima. Existe radar, existe fiscalização. E por isso que as pessoas, às vezes, até com a cara feia, cumprem a lei. Mas é interessante que aqui o salmista diz que aquele que quer efetivamente ter a felicidade tem o prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque o próprio salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. E porque ela é perfeita, o que ela faz em mim? Refrigera-me a alma. Se há lei maravilhosa que me dá prazer, é a lei do Senhor. Então os mandamentos, meus amados irmãos, não são pesados. Nenhum mandamento é uma carga que a gente coloca no ombro e carrega como se fosse um peso, né? Por que nós, como cristãos, não fazemos muita coisa? Será que não fazemos porque efetivamente tem uma sanção para isso? Estamos pensando no céu? Ou estamos pensando no inferno? Não. O nosso prazer é isso. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E o salmista diz mais: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então, meus amados irmãos, se nós quisermos efetivamente alcançar a felicidade, nós devemos ter prazer em cumprir a palavra do Senhor. E não fazemos isso por mera sanção, mas sim porque temos efetivamente o prazer. E o resultado aparece no versículo 3, que aqui é uma metáfora muito interessante. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, meus amados irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, é uma árvore viçosa, porque está plantada junto à corrente de águas. Mas não basta ser viçosa. Jesus Cristo uma vez se aproximou de uma figueira viçosa, frondosa, muitas folhas, para procurar fruto, e decepção, não encontrou.
e amaldiçoou a figueira. Então não basta ter uma vida viçosa, é preciso ter uma vida frutífera. Por isso o salmista diz: no devido tempo dá o seu fruto. Então, se nós em plena felicidade alcançamos efetivamente isso, nós somos essa planta viçosa, essa árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Mas agora, terminando, os irmãos devem notar comigo que no versículo 1 há 3 verbos interessantes ali. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o verbo andar. Não se detém no caminho dos pecadores, o verbo deter-se. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, o verbo assentar-se. Esses verbos são colocados de forma gradativa. Por quê? Andar lembra sempre o indivíduo em movimento. Em movimento. Deter-se lembra sempre o indivíduo sem movimento. Alguém parou. Assentar-se lembra agora o indivíduo acomodado, descansado. Ele se assenta, né? Os irmãos sabem perfeitamente, se você está com pressa e recebe alguém em casa, é melhor não mandar sentar. Porque se mandar sentar, esqueça a sua pressa, né? Então atenda em pé. E esse atender em pé quer dizer toda saída, né? Mas se diz, senta, acomode, espera um café, pronto, acabou a pressa, né? E aqui há realmente essa gradação. Primeiro, andar. E nesse andar, casualmente, nós, às vezes, digamos assim, deparamos com o caminho do pecado. Mas é um andar. Quem é que não peca? Peca, mas levanta e prossegue o caminho com outra intenção. Deter-se, aí já é um pouco complicado, já é parar. Quando você para, é porque você fica mais tempo no pecado. Agora, quando você se assenta, aí você já se acomodou ao pecado. Então, 3 coisas. Andar é uma concessão. Podemos até andar e circunstancialmente pecar nesse nosso andar, mas estamos andando. E superamos, portanto, a nossa queda. Todo mundo que anda já caiu um dia na vida. Afinal de contas, quem é que nunca caiu? E não estou falando quando criança, né? Mesmo como adulto. Provavelmente a criança cai e não tem vergonha, né? O adulto cai e a primeira coisa que sente é vergonha, né? Por isso já notaram, quando alguém cai, a primeira coisa é olhar de lado, se alguém viu, né? Se alguém não viu, levanta, vai embora, tudo bem, né? Parece que o que dói mais é uma pessoa ver a minha queda, né? É terrível cair e a outra pessoa observar, né? Mas quando se detém, ou seja, caiu e não pode levantar-se, aí se deteve, cessou o movimento, aí já é uma complicação. Mas complicação maior é quando alguém se assenta. Além de cair, se assenta, ou permanecer prostrado assim mesmo, cair e continua cair. Então vamos tomar cuidado com a sequência desses verbos, porque se nós estivermos nesse terceiro verbo aqui, assentados, isso significa acomodação ao pecado, e nunca seremos felizes. Meus amados irmãos, são conselhos que o salmista nos dá. E eu fico apenas com esses 3 versículos, porque o versículo 4 já começa uma outra questão. Os ímpios não são assim, mas nós não somos, e nem pretendemos ser esses ímpios. Nós pretendemos ser o homem bem-aventurado. E para ser o homem bem-aventurado, meus amados irmãos, vamos ler com mais calma em casa, nos detendo bem nesses conselhos, para que não sejamos aqueles enquadrados no versículo 4. Os ímpios não são assim. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que não sejamos como os ímpios,
mas que sejamos efetivamente como homem bem-aventurado, como a mulher bem-aventurada, como jovem bem-aventurado, como a criança bem-aventurada e como igreja também bem-aventurada. Amém.